retornamos para discutir mais um tema relacionado à química sobre as funções inorgânicas, ou seja, os compostos químicos exercem funções na natureza dependendo de sua composição. É sobre isso que falaremos. Você já deve ter ouvido falar em compostos orgânicos e inorgânicos, não? Inorgânicos, como a água e sais minerais, cálcio, ferro, sódio, fósforo e potássio, são largamente encontrados na natureza, enquanto os orgânicos apresentam em sua composição o átomo de carbono, oxigênio e hidrogênio, com exceção da molécula de CO2, e são representados pelas proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas e ácidos nucleicos DNA e RNA. Muito bem. Por questão de organização na química em relação às funções desempenhadas, os compostos inorgânicos se apresentam como sais, bases, ácidos e óxidos. Quando estudamos na Agenda 8 a regra do octeto, vimos que as substâncias são classificadas em iônicas e moleculares, lembrando que esses termos se referem ao tipo de ligação química que os une. Vejamos como esses compostos se comportam. Quando se dissolve na água uma substância iônica, como o NaCl, sal de cozinha, separam-se os íons dos quais é formado. Esse fenômeno é chamado dissociação eletrolítica ou dissociação iônica. Você deve estar lembrado que o sódio e o cloro se unem por ligação do tipo iônica, ou seja, através de ganho ou perda de elétrons na última camada. Vejamos outra situação. Uma substância pode dissolver-se na água, produzindo soluções que conduzem corrente elétrica. Nesse caso, não há uma dissociação iônica, mas sim reação de ionização. Veja o exemplo da água mais o HCl, que fazem ligação molecular, ou seja, compartilham elétrons das últimas camadas. Dissociação iônica e ionização. Dissociação iônica é a separação de íons de uma substância iônica quando dissolvida na água. Ionização, reação onde formam íons quando uma substância molecular se dissolve na água, produzindo solução que conduz eletricidade. Eletrólitos e soluções eletrolíticas. Estas são aquelas que conduzem corrente elétrica. Eletrólitos são compostos que em solução aquosa conduzem corrente elétrica. E soluções não eletrolíticas são aquelas que não conduzem corrente elétrica, enquanto os compostos são denominados não eletrolíticos. Conduzem corrente elétrica. Um sólido iônico aquecido, fundido, pois no estado líquido o íon possui mobilidade. Uma substância molecular, se for capaz de se ionizar em solução aquosa, exemplo, o HCl. Não conduzem corrente elétrica. As substâncias moleculares, independente do estado físico, como a sacarose, C12, H22O11. E as substâncias iônicas sólidas, nas condições ambientes, já que os íons não possuem mobilidades. Bem, agora que já sabemos como as substâncias se comportam quanto à dissociação ou ionização, vamos identificá-las entre os compostos inorgânicos. Podemos conceituar os ácidos como toda substância em solução aquosa que libera como íons positivos somente o H+. Em seu estado sólido, isso não é possível. Vejamos os exemplos do nosso cotidiano: limão, água com gás, refrigerantes, tomate.
ácido acetilsalicílico, entre outros. Agora é a vez de conceituarmos as bases. Estas são substâncias que, em solução aquosa, liberam como íons negativos somente o OH-. E estas você conhece no seu dia a dia como leite de magnésia, que tomamos quando estamos com azia, os sabões de higiene pessoal e limpeza, entre outros. Já os sais são compostos resultantes da neutralização entre ácidos e bases, com eliminação de água, ou seja, os íons H+ dos ácidos são neutralizados pelos íons OH- das bases, resultando em moléculas de água. Os ânions, íons negativos dos ácidos, com os cátions, íons positivos das bases, vão formar os sais. Observe que o cloro e o sódio não participam da reação de neutralização, sendo por isso chamados de íons espectadores. Como exemplo, temos os sais encontrados nos alimentos, sangue, dentes e em forma de carbonatos de cálcio, como as conchas. Como definição de óxidos, temos todo composto formado por dois elementos químicos, um dos quais é o oxigênio. Esse deve ser o elemento mais eletronegativo do composto. Lembram-se da tabela periódica? Então, vejamos alguns exemplos: SO2, CO2, N2O, H2O, todos encontrados na natureza. Como o elemento mais eletronegativo que o oxigênio é o flúor, o OF2 não é considerado um óxido. Encontramos também na forma de minério, como hematita, principal minério de ferro. Bem, agora que vimos os principais conceitos e exemplos de compostos inorgânicos, vamos aos exercícios e tirar algumas dúvidas. Exercício 1. Qual das afirmações a seguir está correta? Primeiro, composto iônico é sólido nas condições ambientes. Segundo, composto molecular pode ser sólido, líquido ou gasoso nas condições ambientes. Terceiro, composto iônico conduz a corrente elétrica tanto no estado sólido como no estado líquido, fundido. Quarto, composto iônico conduz a corrente elétrica quando fundido, estado líquido. Quinto, composto iônico em solução aquosa conduz a corrente elétrica. Sexto, composto molecular em solução aquosa pode conduzir ou não a corrente elétrica, dependendo do fato de haver ou não reação de ionização quando ele se dissolver na água. Sétimo, composto molecular puro, 100%, não conduz a corrente elétrica em nenhum estado físico. Estão corretas as alternativas 1, 2, 4, 5, 6 e 7. A única alternativa incorreta é a 3, ou seja, no estado sólido, um composto iônico não conduz corrente elétrica, pois os íons não possuem mobilidade. Vamos ao exercício 2. Em condições ambientais, o cloreto de sódio, NaCl, é sólido e o cloreto de hidrogênio, HCl, um gás. Ambos não conduzem corrente elétrica nessas condições, mas podem se tornar eletrólitos quando dissolvidos em água. Explique por que isso ocorre. O cloreto de sódio, sal, substância iônica, e o cloreto de hidrogênio, ácido, substância molecular, quando puros, não conduzem corrente elétrica, mas o NaCl, que quando dissolvido em água, sofre dissociação, e o HCl, quando dissolvido em água, sofre ionização, gerando os seguintes íons que conduzem corrente elétrica. NaCl dissocia-se em Na, mais cloro, menos. HCl, H3O, mais Cl, menos. Ou HCl,
H1+, mais Cl1-. Bem, meus caros, chegamos ao final de mais um capítulo da Química do Cotidiano. Espero que tenham entendido essas questões. Até breve!